Você aí esqueceu como é que faz a aferição da pressão arterial? Quer aprender como que faz isso? Não tem segredo, gente, é super simples. No vídeo de hoje, eu, Dr. Thiago, vou te ensinar como aferir a pressão da maneira correta, muito simples e que você nunca mais vai esquecer. Vem comigo então que o vídeo de hoje está muito legal. Existem duas formas de aferir a pressão arterial. A primeira e mais confiável é um método mais invasivo, só que esse método é utilizado apenas nas UTIs, para pacientes mais estáveis. A melhor forma de aferir a pressão aí na sua casa, na sua residência, é com o bom e velho estetoscópio e o esfigmomamômetro. Exatamente. Eu não me perdi dessa vez, para falar o nome. Existem dois esfigmos que vocês podem utilizar. O primeiro, que é bem mais fácil, que você está aqui, é o eletrônico. Uma vez que você coloca ali o manguito no paciente, você aperta o botão e pronto, ele vai aferir a pressão sozinho. Mas esse estilo de esfigmo, esse modelo, ele é mais caro e mais difícil de se conseguir. Então vamos usar, né, o bom e velho esfigmo manual. É claro que com o esfigmo eletrônico você pode aferir a sua pressão sozinho. No caso, com o esfigmo manual, aí é necessário uma outra pessoa para aferir a sua pressão, no caso. Alguns cuidados importantes antes de aferir a pressão. O indivíduo não deve ficar agitado, né, no momento que você estiver aferindo a pressão. Ele não pode ter ingerido bebidas alcoólicas pelo menos 60 minutos antes de aferir a pressão arterial, não pode ter ingerido cafeína, enfim, todos esses pontos são importantes, você deve ficar atento para que a sua aferição não fique errada. Pode parecer bobeira isso aí, mas o indivíduo também que realizou uma atividade física intensa não deve ser aferido a pressão, deve esperar no mínimo 60 minutos para depois você aferir a sua pressão. Lembre-se que é importante que o seu esfigmo esteja calibrado, leve ele para ser calibrado pelo menos uma vez ali no ano. E também é outro detalhe importante que você deve se atentar, o manguito do esfigmo, ou seja, essa parte aqui que você vai colocar no braço do paciente, ela deve ser proporcional ao paciente, obviamente. Então, tem o esfigmo de adulto e o esfigmo pediátrico. Eu gosto normalmente de aferir a pressão no braço esquerdo, porque anatomicamente é mais favorável. Sabe por quê? Porque a nossa artéria aorta, que é a principal artéria do nosso corpo, onde joga mais sangue para todo o nosso corpo, ela fica mais próxima do lado esquerdo, por questão anatômica mesmo. Então eu gosto mais de aferir a pressão do braço esquerdo por conta disso, mas você também pode aferir no braço direito, caso você não consiga no esquerdo, não tem problema nenhum. E também, se você for aferir a pressão, seja do seu amigo, do seu familiar, enfim, eu sempre recomendo também aferir com a pessoa deitada, porque assim vai ficar mais fácil. Caso você não consiga aferir com a pessoa deitada e ela vai ficar sentada, ela deve ficar sentada confortavelmente e o braço tem que ficar na altura do peitoral, certo? Na altura do tórax, para que assim seja mais fidedigno o teste. Bom, gente, eu estou aqui com a minha avó Valentina, como vocês podem ver, ela está aqui sossegada e eu vim incomodar ela um pouquinho. Eu vou mostrar nela como que faz, então, a aferição da pressão arterial. Nós já estamos aqui na posição deitada, isso já ajuda bastante a gente. E eu vou mostrar para vocês aqui em detalhes como que faz a aferição na prática mesmo. Vem comigo. Pois bem, então aqui nós vamos fazer agora a medição. Primeiro nós vamos tirar a blusa. É muito importante que a gente faça a medição sem ter nenhuma roupa por baixo, tá? Isso aí deixa o teste mais fidedigno. Então nós colocamos aqui na região do braço. Nós temos aqui então a fossa cubital do cotovelo. Você pode deixar ali de 1 a 2 centímetros acima e aí você fecha bem o manguito, tá bom? Eu vou até tirar aqui para que vocês possam ver aqui o medidor, certo? Então aqui nós temos o medidor, como vocês podem ver. Primeira coisa que nós devemos fazer é fechar aqui a bombinha, para não sair nenhum ar. Como é que funciona? Nós abrimos para o lado esquerdo e nós fechamos a bombinha para o lado direito. Então primeiro nós fechamos para fazer o bombeamento, certo? Então, primeiro de tudo nós vamos bombear aqui algumas vezes, certo? E nós vamos medindo aqui no pulso da paciente, nós vamos medindo no pulso. A partir do momento que o pulso dela sumir, aqui sumiu já. Agora nós podemos fazer a medição. Então, como é que vai funcionar? Nós vamos aqui colocar o esteto. Nós temos aqui o nosso esteto. Esse aqui é a posição anatômica do esteto, certo? Então ele sempre vai ficar aqui para frente. Nós colocamos nessa posição nos ouvidos, então ele vai ficar dessa forma aqui. A medição a gente faz do lado grande para os adultos e do lado pequeno para as crianças. Vamos colocar o esteto aqui na fossa cubital. Vamos bombear mais algumas vezes. E aqui nós vamos soltando com a bombinha bem devagarinho.
O primeiro som que nós fomos ouvir, é da pressão sistólica. Já foi o primeiro som. E o último som é da pressão diastólica, que no caso aqui foi no 6. Vamos fazer mais uma vez, nós sempre fazemos 2 vezes, tá, gente? Para comprovar o resultado. Então nós fechamos aqui, vamos bombeando até o pulso dela subir. Sumiu o pulso, agora nós vamos soltando devagarinho. Vamos ouvir o primeiro som. E soltamos tudo. No caso dela, a pressão está 100 por 60, né, ou 10 por 6 milímetros de mercúrio. Bom, no caso dela, a pressão está 10 por 6, está um pouco baixa, tá? Mas isso já era desesperado, porque ela estava passando aqui, então, por um mal-estar, ela passou um mal-estar ao longo do período do dia de hoje, então provavelmente seja por conta da pressão mais baixa. Você sempre deve perguntar para a pessoa que você está aferindo a pressão qual que é a pressão normal dela. Às vezes você está aferindo uma pessoa de mais de idade, como é o caso da minha avó, em que a pressão dela não é o padrão que nós conhecemos, a famosa 12 por 8, né, 120 por 80 milímetros de mercúrio. Às vezes a pressão da pessoa é um pouco mais alta do que o padrão, às vezes é um pouco mais baixa. Você sempre pergunta para a pessoa qual que é a pressão normal dela. E aí sim você afere baseado nesse dado, nessa média, tá bom? No caso dela está uma pressão um pouquinho mais baixa. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero agradecer a minha avó Valentina aqui pela presença dela. E, gente, eu espero que vocês tenham aprendido a fazer, então, a aferição da pressão arterial. Foi de uma maneira simples, eu espero que vocês tenham aprendido, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode comentar aqui embaixo. E lembrando, gente, o que é essa pressão que vocês acabaram de ouvir? No momento em que nós ocluímos a artéria com o manguito, na hora que o sangue vem, ele não vem com um fluxo linear, ele vem com um fluxo rotacional. Então o primeiro som que você está ouvindo é o sangue batendo na camada da artéria, ou seja, na parede da artéria. Então ele bate o primeiro som, esse é o som sistólico. E aí o último som que vocês vão ouvir, a última batida, é o diastólico, que é quando o coração já está enchendo novamente de sangue. Então é aí que você consegue medir a pressão, é sempre medida em milímetros de mercúrio, e você aí vai conseguir agora medir da maneira correta e não vai esquecer mais como que afere a pressão arterial. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, curtir e compartilhar com os colegas, que isso é muito importante. Se você é estudante da área de saúde, esse vídeo pode ter te ajudado muito. E se você aí precisa medir a pressão arterial aí do seu parente, no caso eu estou medindo aqui, por exemplo, da minha avó, você aí às vezes precisa medir a pressão aí de um parente seu, de um amigo que às vezes tem pressão alta, por exemplo, esse vídeo com certeza vai ser de grande ajuda. Valeu, gente, muito obrigado, fique com Deus, até mais e tchau! Dá tchau lá pra galera. Tchau.